não mostrou nada, né? Sim. Fora a história do Matias Rojas, que não, vai chegar, chegou, vai chegar, chegou, Renato, e não chega. O cara tá aí, já tá no Brasil, mas não tem data para estrear. Tá aí, Bom, deve ter algum enrolo que a gente não sabe o que é. Não, ele deve estar, no mínimo, preocupado com as notícias que ele está lendo, né? Outro dia, a esposa do Michael disse que os jogadores todos não recebem, que está tudo É, atrasado. sim. O Corinthians Isso nega, o Corinthians diz que está só em direito de imagem, que o direito de imagem geralmente é a maior parte, gente. Sabe? E aí, se fosse um jogador estrangeiro que o Corinthians quisesse contratar, eu estaria muito preocupado. Vai vir para cá para ter salário atrasado, para ter que entrar na justiça depois. E eu acho. Para a torcida querer bater. Para a Gente, torcida direito pegar de imagem é salário. Direito de imagem é Claro que salário. é. É um recurso Claro, esperto. criou-se essa falácia de que o CLT Isso, está em dia, o direito de imagem a gente acerta depois. É um absurdo, um absurdo total. E agora, outra coisa, o Corinthians tem dinheiro para contratar o Matias Rojas? Estava ameaçado de um transfer ban aí por pagamento de agentes. Ameaçado não, teve o transfer ban. Pois é, e aí agora vai contratar o Matias Rojas? Eu acho esse tipo de coisa, sabe, inaceitável. Inaceitável. O Corinthians deve 1 bilhão, gente. E contrata jogador estrangeiro como se não houvesse amanhã, depois não paga. Olha, eu, se fosse o Matias Rojas, pegava minha malinha e voltava. Não, e tem outra. E tem muita gente na imprensa que, quando entrevista o Duílio, não pergunta nada disso. E que ele fala que diminuiu a dívida, nós estamos fazendo tudo certo, nós estamos negociando os jovens com dinheiro bom, vendemos o Pedro por um dinheiro que ele não vale, sabe? E ninguém chega pro Duílio Monteiro Alves, nas entrevistas que ele deu, que foram várias, e pergunta, então é o seguinte, que prova que você tem aí? Que prova que você tem aí disso que você está falando? Né? Qual é a prova que você tem? O Yuri Alberto é o jogador brasileiro mais valorizado no momento. Ele falou em todas as entrevistas isso. Só que a média de gols do Yuri Alberto no ano é 1 por mês. É 1 por mês. Quer dizer, ele está mais valorizado que o Vitor Roque, que Marcos Leonardo, que Hendrick, que Paulinho, do Atlético Mineiro. Sabe, ele está mais valorizado que esses caras? Não é verdade. Claro não. Mas ninguém pergunta pro cara, ninguém desmente o cara numa entrevista. Infelizmente, hoje em dia, a maior parte das coletivas são de ouvintes e não de jornalistas para perguntar. Deixam o cara falar as barbaridades que quiser, contar as mentiras que tiver na cabeça e apenas balançam a cabeça positivamente. Agora, esse mesmo time aí, muito parecido do Corinthians, no ano passado ficou o Campeonato Brasileiro inteiro na zona de Libertadores, tanto que foi para Libertadores, já foi eliminado, mas foi, e foi vice-campeão da Copa do Brasil. Tem também um problema em campo, de treinamento, não tem? Eu estou enganado. Com o Vitor Pereira, esse mesmo time... Um dos problemas é a identidade. Não a identidade do clube, a identidade do cara, sabe? A minha identidade, eu nasci em 1963, eu tenho 60 anos. O Corinthians, 1 ano de diferença para alguns jogadores, 1 ano a mais está fazendo muita diferença para alguns jogadores. Como é o caso do Gil. O Gil não está ganhando de nenhum atacante na velocidade. Exatamente. O posicionamento. Não é isso? É isso mesmo. É isso. Então, o Fagner... em 2 jogos. Então, o Fagner, o Fábio Santos, o Renato, ano passado, ele jogava mais vezes do que ele jogou esse ano. O ano passado ele também se machucava, mas ele jogava 6, 7. E aí ficava fora 1 mês. Agora, ele joga 2, 3 meses. Mais uma, outros 3. Então, de um ano para cá, alguns jogadores do Corinthians estão completamente diferentes daquele do ano passado. Sim. Sim, e tem assim, você vê no rosto por isso que eu falo que é a identidade. A identidade é a data de nascimento do cara. Né? Data de nascimento. Diga, amiga. Mas você vê no rosto o entristecimento, assim, tem uma destruição moral, uma destruição emocional. Eles não estão ali. Eles não estão ali. Tem alguma coisa que acontece fora do campo que eles não estão se entregando. E não é de propósito, não vou me entregar. Se você está triste, se eu acordo triste num dia, se eu estou com problema, eu não venho aqui e vou falar como eu falaria estando ok. É diferente, sabe, gente?
o derretimento do Corinthians. O Corinthians está derretendo a olhos vistos e não tem data para parar. Não tem data para acabar isso. Eu não vejo como esse time vai sair dessa situação. O Casão está falando isso aqui há algum tempo. É o receituário da queda. Está tudo sendo feito para cair. E o comportamento da torcida só agrava tudo. Porque não é possível você querer dominar pelo medo. Quem vai performar assim? Então, assim, é tudo errado. Todas as pontas estão soltas. Não há ali quem coloque encaixe esses fios. Não vai ser o Luxemburgo, já vimos. O elenco precisa de algum apoio psicológico, emocional. Não tem. E não é a diretora, não é o Alessandro, né, gente? Não vai ser o Alessandro. Não vem dali a solução. E não vem do Duílio a solução. Então, assim, o Corinthians é a espera de um milagre. Se fosse um filme, seria isso. A espera de um milagre. É só isso. O milagre esse ano é não cair. O correto, né? O correto para o Corinthians seria cair. Não, tem mais um filme, viu, Mili? Além de eu esperando um milagre, aperte o cinto que o piloto sumiu. O piloto sumiu.